O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Prajagaraparva. Capítulo 34. Conselho adicional de Vidura. Dhritarashtra disse: dize-me o que pode ser feito por uma pessoa que está com insônia e queimando de ansiedade, pois só tu entre nós, ó filho, és versado em religião e lucro. Aconselhes-me sabiamente, ó Vidura. Ó tu de coração magnânimo, dize-me o que é que tu consideras benéfico para Ajatasatru e o que é produtivo de bem para os Kurus. Temendo males futuros, eu rememoro somente a minha culpa prévia. Eu te peço com coração ansioso, ó erudito, dize-me o que está exatamente na mente de Ajatasatru. Vidura disse: mesmo que não solicitada, uma pessoa deve falar verdadeiramente, suas palavras sejam boas ou más, odiosas ou agradáveis, para aquele cuja derrota ela não deseja. Eu direi, portanto, ó rei, o que é para o bem dos Kurus. Eu direi o que é benéfico e compatível com moralidade. Ouve-me. Não, ó Bharata, coloques o coração em meios de sucesso que são injustos e impróprios. Um homem de inteligência não deve sofrer se algum propósito seu não for bem sucedido, apesar da aplicação de meios justos e apropriados. Antes de se engajar em uma ação deve-se considerar a competência do agente, a natureza da própria ação e seu propósito, pois todas as ações dependem disso. Considerando isso deve-se iniciar uma ação, e não começá-la em um impulso repentino. Aquele que é sábio deve ou fazer uma ação ou desistir completamente dela considerando a sua própria habilidade, a natureza da ação, e a consequência também do êxito. O rei que não conhece proporção ou medida em relação a território, lucro, perda, tesouraria, população e castigo, não pode manter seu reino por muito tempo. Aquele, por outro lado, que conhece as medidas desses como prescritas em tratados, sendo necessariamente possuidor do conhecimento de religião e lucro, pode manter o seu reino. Como as estrelas são afetadas pelos planetas, assim esse mundo é afetado pelos sentidos, quando eles são dirigidos, descontrolados, para seus respectivos objetos. Como a lua durante a quinzena clara, as calamidades aumentam em relação àquele que é derrotado pelos 5 sentidos, em seu estado natural, os quais sempre o levam em direção a várias ações. Aquele que deseja controlar seus conselheiros antes de controlar a si mesmo, ou subjugar seus adversários antes de controlar seus conselheiros, finalmente sucumbe privado de força. Aquele, portanto, que primeiro subjuga o seu próprio eu considerando-o como um inimigo, nunca falha em subjugar seus conselheiros e adversários ao final. Grande prosperidade acompanha aquele que subjuga seus sentidos, ou controla sua alma, ou que é capaz de punir a todos os ofensores, ou que age com juízo, ou que é abençoado com paciência. O corpo de uma pessoa, ó rei, é seu carro, a alma dentro é o motorista, e os sentidos são seus corcéis. Puxado por esses corcéis excelentes, quando bem treinados, aquele que é sábio realiza agradavelmente a jornada da vida, e desperta em paz. Os cavalos que não são domados e que são incapazes de ser controlados, sempre levam um motorista não hábil à destruição no decorrer da viagem. Assim os sentidos, não subjugados, levam somente à destruição. O indivíduo inexperiente que, levado por esses sentidos não dominados, espera tirar mal do bem e bem do mal, necessariamente confunde tristeza com felicidade. Aquele que, abandonando religião e lucro, segue o comando de seus sentidos, perde sem demora prosperidade, vida, riqueza e esposa. Aquele que é o dono de riquezas, mas não de seus sentidos, certamente perde suas riquezas por consequência de sua falta de domínio sobre seus sentidos. Uma pessoa deve procurar conhecer o próprio eu por meio do próprio eu, controlando-a propriamente, intelecto e sentidos, pois o próprio eu é um amigo como, de fato, é um inimigo. Aquele homem que conquistou o eu por meio do eu, tem seu eu como um amigo, pois o próprio eu é sempre amigo ou inimigo de uma pessoa. Desejo e raiva, ó rei, abrem caminho através da sabedoria, exatamente como um peixe grande abre caminho por uma rede de cordas finas.
Aquele que, neste mundo, considerando religião e lucro busca adquirir os meios de êxito, ganha felicidade, possuindo tudo o que ele procura. Aquele que, sem subjugar seus 5 inimigos internos de origem mental deseja derrotar outros adversários é, realmente, dominado pelos últimos. É visto que muitos reis de mente má, devido à falta de domínio sobre seus sentidos, são arruinados por suas próprias ações, ocasionadas pela avidez de território. Como combustível que está molhado queima com aquele que está seco, assim um homem impecável é punido igualmente com o pecaminoso por associação constante com o último. Portanto, a amizade com os pecaminosos deve ser evitada. Aquele que, por ignorância, fracassa em controlar seus 5 inimigos avarentos, tendo 5 objetos distintos, é subjugado por calamidades. Inocência e simplicidade, pureza e contentamento, gentileza de palavras e autodomínio, veracidade e firmeza, esses nunca são os atributos do perverso. Autoconhecimento e firmeza, paciência e devoção à virtude, competência para aproveitar conselhos e caridade, esses, ó Bharata, nunca existem em homens inferiores. Os tolos procuram prejudicar os sábios por repreensões falsas e discursos maus. A consequência é que por isso eles tomam sobre si mesmos os pecados dos sábios, enquanto os últimos, livres de seus pecados, são perdoados. Na malícia jaz a força dos maus, no código criminal, a força dos reis, em atenções a dos fracos e das mulheres, e no perdão aquela dos virtuosos. Controlar as palavras, ó rei, é considerado o mais difícil. Não é fácil manter uma longa conversa proferindo palavras cheias de significado e encantadoras para os ouvintes. Discurso bem falado é produtivo de muitos resultados benéficos, e discurso mal falado, ó rei, é a causa de males. Uma floresta perfurada por flechas ou derrubada por machados pode crescer outra vez, mas um coração ferido e censurado por palavras mal faladas nunca se recupera. Armas, tais como flechas, projéteis e dardos farpados, podem ser facilmente extraídas do corpo, mas um punhal verbal mergulhado profundamente no coração não pode ser retirado. Flechas verbais são disparadas da boca, atingida por elas uma pessoa sofre dia e noite. Um homem erudito não deve disparar essas flechas, para que elas não toquem os próprios órgãos vitais de outros. Aquele a quem os deuses ordenam derrota tem a sua razão tirada, e é por isso que ele se inclina para atos ignóbeis. Quando o intelecto fica ofuscado e a destruição está próxima, o errado, parecendo certo, se adere firmemente ao coração. Tu não vês isso claramente, ó touro da raça Bharata, aquele intelecto obscurecido agora possuiu os teus filhos por causa de sua hostilidade aos Pandavas. Dotado de todos os sinais auspiciosos e digno de governar os 3 mundos, Yudhishthira é obediente às tuas ordens. Deixa que ele, ó Dhritarashtra, governe a terra, com a exclusão de todos os teus filhos. Yudhishthira é o principal de todos os teus herdeiros. Dotado de energia e sabedoria, e conhecedor das verdades de religião e lucro, Yudhishthira, aquele principal dos homens virtuosos, tem, ó Rei dos Reis, sofrido muita miséria por bondade e compaixão, para preservar a tua reputação. Capítulo 35. História de Virochana e Sudarvan. Dhritarashtra disse: ó tu de grande inteligência, fala-me novamente palavras como essas, consistentes com religião e lucro. Minha sede de ouvi-las não está saciada. O que tu dizes é atrativo. Vidura disse: ablução em todos os lugares sagrados, e bondade para com todas as criaturas, essas duas são iguais. Talvez, bondade para com todas as criaturas supere a primeira. Ó mestre, mostra bondade para com todos os teus filhos, pois por isso, ganhando grande renome neste mundo, tu terás o céu futuramente. Por tanto tempo quanto os bons feitos de um homem são falados neste mundo, ó tigre entre homens, ele é glorificado no céu. Em relação a isso é citada uma velha história acerca da conversa entre Virochana e Sudarvan, ambos pretendentes à mão de Kesini. Uma vez, ó rei, havia uma moça de nome Kesini, incomparável em beleza.
Movida pelo desejo de obter um bom marido, ela resolveu escolher seu marido em Svayamvara. Então um dos filhos de Diti, de nome Virochana, foi àquele local, desejoso de obter a donzela. Contemplando aquele chefe dos Daitias, Kesini se dirigiu a ele, dizendo: os Brahmanes são superiores, ó Virochana, ou os filhos de Diti são superiores? E por que também Sudhanvan não deve se sentar no sofá? Virochana disse: nascidos do próprio Prajapati, nós, ó Kesini, somos os melhores e estamos no topo de todas as criaturas, e este mundo é nosso sem dúvida. Quem são os deuses, e quem são os Brahmanes? Kesini disse: nós ficaremos, ó Virochana, aqui neste mesmo pavilhão. Sudhanvan virá para cá amanhã, e me deixa ver vocês dois sentados juntos. Virochana disse: ó moça amável e tímida, eu farei o que tu dizes. Tu verás Sudhanvan e eu mesmo reunidos de manhã. Vidura continuou: quando a noite tinha passado e o disco solar tinha se erguido, Sudhanvan, ó o melhor dos reis, chegou àquele local onde, ó o mestre, Virochana estava esperando com Kesini. E Sudhanvan viu lá ambos, o filho de Pralada e Kesini. E vendo Brahmane chegar, Kesini, ó o touro da raça Bharata, erguendo-se do dela, ofereceu a ele um assento, água para lavar seus pés, e árgia. E pedido por Virochana, para dividir seu assento, Sudhanvan disse: ó o filho de Pralada, eu toco teu assento dourado excelente. Eu não posso, no entanto, me permitir ser considerado como teu igual, e sentar-me sobre ele contigo. Virochana disse: uma tábua de madeira, uma pele de animal, ou uma esteira de grama ou palha, somente esses, ó Sudhanvan, são adequados para ti. Tu não mereces, de modo algum, o mesmo assento que eu. Sudhanvan disse: pai e filho, Brahmanes da mesma idade e erudição igual, 2 kshatriyas, 2 vaisyas e 2 sudras podem sentar juntos no mesmo assento. Exceto esses, outros não podem se sentar juntos. O teu pai costumava prestar seus respeitos a mim, tomando um assento mais baixo do que aquele ocupado por mim. Tu és uma criança, criado em todo luxo em casa e não compreendes nada. Virochana disse: apostando todo o ouro, gado, cavalos, e todos os outros tipos de riqueza que nós temos entre os Asuras, que nós, ó Sudhanvan, façamos esta pergunta para aqueles que são aptos para responder. Sudhanvan disse: deixe teu ouro, gado, e cavalos, ó Virochana. Apostando nossas vidas, nós faremos essa pergunta para aqueles que são competentes. Virochana disse: apostando nossas vidas aonde nós iremos? Eu não aparecerei diante de nenhum dos deuses e nunca diante de algum entre os homens. Sudhanvan disse: tendo apostado nossas vidas, nós nos aproximaremos do teu pai, pois ele, Pralada, nunca dirá uma mentira nem por causa de seu filho. Vidura continuou: tendo assim feito uma aposta, Virochana e Sudhanvan, ambos movidos pela raiva, foram àquele local onde Pralada estava. E vendo-os juntos Pralada disse: esses dois que nunca antes foram companheiros são vistos agora vindo juntos para cá pela mesma estrada, como duas cobras zangadas. Vocês agora se tornarão companheiros, vocês que nunca foram companheiros antes. Eu te pergunto, ó Virochana, há amizade entre ti e Sudhanvan? Virochana disse: não há amizade entre mim e Sudhanvan. Por outro lado, nós dois apostamos nossas vidas. Ó chefe dos Asuras, eu te farei uma pergunta, não respondas incorretamente. Pralada disse: que água, e mel e coalhos, sejam trazidos para Sudhanvan. Tu mereces nossa reverência, ó Brahmane. Uma vaca branca e gorda está pronta para ti. Sudhanvan disse: água e mel e coalhos foram oferecidos a mim no meu caminho para cá. Eu te farei uma pergunta. Pralada, responde verdadeiramente. Os Brahmanes são superiores, ou Virochana é superior? Pralada disse: ó Brahmane, este é meu filho único. Tu também estás presente aqui em pessoa. Como pode alguém como nós responder uma questão acerca da qual vocês dois têm disputado? Sudhanvan disse: dá ao teu filho o teu gado e outras riquezas preciosas que tu possas ter, mas, ó sábio, tu deves declarar a verdade já que nós dois estamos disputando sobre isso.
Prahlada disse: como sofre aquele que faz mau uso de sua língua, ó Sudhanvan, que não responde verdadeiramente, mas falsamente, a uma pergunta que é feita a ele. Eu te pergunto isso. Sudhanvan disse: a pessoa que faz mau uso de sua língua sofre como a esposa abandonada, que lamenta, à noite, vendo seu marido dormindo nos braços de uma co-esposa, como uma pessoa que perdeu nos dados, ou que está oprimida com uma carga insuportável de ansiedades. Tal homem também tem que ficar passando fome fora dos portões da cidade, na qual sua admissão é barrada. De fato, aquele que dá evidência falsa está destinado a sempre encontrar seus inimigos. Aquele que fala uma mentira por conta de um animal, derruba do céu 5 de seus antepassados, de ordem ascendente. Aquele que fala uma mentira por conta de uma vaca derruba do céu 10 de seus antepassados. Uma mentira por conta de um cavalo causa a queda de 100, e uma mentira por conta de um ser humano, a queda de 1000 dos antepassados de ordem ascendente. Uma mentira por conta de ouro arruína os membros da linhagem de uma pessoa, nascidos e por nascer, enquanto uma mentira por causa de terra arruína tudo. Portanto, nunca fales uma mentira por causa de terra. Prahlada disse: Angiras é superior a mim, e Sudhanvan é superior a ti, ó Virochana. A mãe também de Sudhanvan é superior a tua mãe, portanto, tu, ó Virochana, foste derrotado por Sudhanvan. Sudhanvan é agora o dono da tua vida. Mas, ó Sudhanvan, eu desejo que tu concedas para Virochana a sua vida. Sudhanvan disse: já que, ó Prahlada, tu preferiste a virtude e não, por tentação, disseste uma mentira, eu concedo ao teu filho a vida dele que é preciosa para ti. Assim aqui está o teu filho Virochana, ó Prahlada, devolvido por mim para ti. Ele, no entanto, terá que lavar os meus pés na presença da donzela Kesini. Vidura continuou: por essas razões, ó Rei dos Reis, não cabe a te dizer uma mentira por causa de terra. Dizendo uma mentira por afeição por teu filho, ó rei, não corras para a destruição, com todos os teus filhos e conselheiros. Os deuses não protegem os homens pegando cacetetes em suas mãos da mesma maneira que os boiadeiros, para aqueles, no entanto, que eles desejam proteger, eles conseguem inteligência. Não há dúvida de que os objetivos de alguém encontram o êxito em proporção à atenção que ele dirige à retidão e moralidade. Os Vedas nunca resgatam do pecado uma pessoa enganadora que vive por meio de falsidade. Por outro lado, eles o abandonam enquanto ele está em seu leito de morte, como aves recém-emplumadas abandonando seus ninhos. Alcoolismo, rixas, inimizade com grande número de homens, todas as ligações com disputas conjugais, e rompimento de relacionamento entre marido e esposa, dissensões internas, deslealdade ao rei, esses e todos os caminhos que são pecaminosos, devem, é dito, ser evitados. Um quiromante, um ladrão convertido em um comerciante, um caçador, um médico, um inimigo, um amigo, e um menestrel, esses 7 são inaptos como testemunhas. Um agniotra realizado por motivos de orgulho, voto de silêncio praticado por motivos similares, estudo e sacrifício pelos mesmos motivos, esses 4, por si próprios inocentes, se tornam prejudiciais quando praticados indevidamente. Alguém que põe fogo em uma residência, um aplicador de veneno, um alcoviteiro, um vendedor de suco soma, um fabricante de flechas, um astrólogo, alguém que prejudica amigos, um adúltero, alguém que causa aborto, um violador do leito de seu preceptor, um brahmane viciado em bebida, alguém que tem língua afiada, alguém que relembra velhas mágoas, um ateu, um difamador dos Vedas, e um recebedor de subornos, alguém cuja investidura com o fio sagrado foi retardada além da idade prescrita, alguém que secretamente mata gado, e alguém que mata uma pessoa que lhe suplica por proteção. Esses todos são considerados como iguais em torpeza moral aos assassinos de Brahmanes. O ouro é testado pelo fogo. Uma pessoa bem-nascida, por seu comportamento. Um homem honesto, por sua conduta. Um homem corajoso é testado durante uma época de pânico. Aquele que é autocontrolado, em tempos de pobreza, e amigos e inimigos, em tempos de calamidade e perigo. Decrepitude destrói beleza,
esperanças ambiciosas, paciência, morte, vida, inveja, retidão, raiva, prosperidade, companhia com o inferior, bom comportamento, luxúria, modéstia e orgulho, tudo. A prosperidade toma seu nascimento em bons atos, cresce por consequência de atividade, lança suas raízes profundamente por habilidade, e adquire estabilidade devido ao autodomínio. Sabedoria, boa linhagem, autocontrole, conhecimento das escrituras, coragem, ausência de loquacidade, doações à extensão de seu poder, e gratidão, essas 8 qualidades derramam um brilho sobre seu possuidor. Mas, ó majestade, há uma dotação a qual sozinha pode fazer todos esses atributos virem juntos. O fato é, quando o rei honra uma pessoa específica, o favor real pode fazer todos esses atributos derramarem seu brilho sobre o favorito. Aqueles 8, ó o rei, no mundo dos homens, são indicações de céu. Dos 8 mencionados abaixo, 4 estão inseparavelmente ligados aos bons, e 4 outros são sempre seguidos pelos bons. Os 4 primeiros que estão inseparavelmente ligados aos bons são sacrifício, doação, estudo e ascetismo, enquanto os outros 4 que são sempre seguidos pelos bons são autocontrole, veracidade, simplicidade e abstenção de injúria para todos. Sacrifício, estudo, caridade, ascetismo, veracidade, perdão, piedade e contentamento constituem os 8 diferentes caminhos da retidão. Os 4 primeiros desses podem ser praticados por motivos de orgulho, mas os últimos 4 podem existir somente naqueles que são realmente nobres. Não há assembleia onde não há homens idosos, e aqueles que não são idosos não declaram o que é moralidade. Não existe moralidade que esteja separada da verdade, e não existe verdade que esteja repleta de engano. Verdade, beleza, familiaridade com as escrituras, conhecimento, nascimento nobre, bom comportamento, força, riqueza, coragem e capacidade para conversa variada, esses 10 são de origem divina. Uma pessoa pecaminosa, por cometer pecado, é alcançada por más consequências. Um homem virtuoso, por praticar virtude, colhe grande felicidade. Portanto, um homem rigidamente decidido deve se abster do pecado. O pecado, repetidamente cometido, destrói a inteligência, e o homem que perdeu a inteligência comete pecados repetidamente. A virtude, repetidamente praticada, aumenta a inteligência, e o homem cuja inteligência aumentou repetidamente pratica a virtude. O homem virtuoso, por praticar virtude, vai para regiões de bem-aventurança. Portanto, um homem deve, firmemente resolvido, praticar virtude. Aquele que é invejoso, aquele que fere outros profundamente, aquele que é cruel, aquele que disputa constantemente, aquele que é enganador, logo encontram grande miséria por praticar esses pecados. Aquele que não é invejoso e é possuidor de sabedoria, por sempre fazer o que é bom, nunca encontra grande miséria. Por outro lado, ele brilha em todos os lugares. Quem recebe sabedoria daqueles que são sábios é realmente erudito e sábio. E aquele que é sábio, por se dedicar à virtude e lucro, tem êxito em alcançar a felicidade. Faze durante o dia aquilo que possa te permitir passar a noite em felicidade, e faze durante 8 meses do ano o que possa te permitir passar a estação das chuvas felizmente. Faze durante a juventude o que possa te assegurar uma velhice feliz. E faze durante toda a tua vida aquilo que possa te permitir viver felizmente na vida futura. O sábio aprecia aquele alimento que é facilmente digerido, aquela esposa cuja juventude passou, aquele herói que é vitorioso e aquele asceta cujos esforços são coroados com êxito. A brecha que se procura encher por meio de riqueza adquirida injustamente permanece descoberta, enquanto novas aparecem em outros lugares. O preceptor controla aqueles cujas almas estão sob o seu próprio controle. O rei controla pessoas que são más, enquanto aqueles que pecam secretamente têm seu controlador em Yama, o filho de Vivasvati. A grandeza de rixes, de rios, de margens de rios, de homens de grande alma, e a causa da maldade da mulher, não podem ser averiguados.
Ó rei, aquele que é devotado ao culto dos Brahmanes, aquele que faz doações, aquele que se comporta justamente em relação aos seus parentes, e o kshatriya que se comporta nobremente governa a terra para sempre. Aquele que é possuidor de coragem, aquele que é possuidor de erudição, e aquele que sabe como proteger os outros, esses três são sempre capazes de colher flores de ouro da terra. Das ações, as realizadas pela inteligência são as primeiras, as realizadas pelos braços, as segundas, as pelas coxas, e aquelas por carregar pesos sobre a cabeça, são realmente as piores. Depositando os cuidados do teu reino em Duryodhana, em Sakuni, no tolo do Sasana, e em Karna, como tu podes esperar prosperidade? Possuidores de todas as virtudes, os Pandavas, ó touro da raça Bharata, dependem de ti como seu pai. Ó, repousa neles como em teus filhos.